E hoje nós tivemos o segundo dia do Congresso da Academia Americana de Dermatologia em San Diego e vamos dar continuidade às nossas atualizações em tricologia. Logo pela manhã tivemos o simpósio da professora Antonella Tosh sobre tricoscopia do couro cabeludo e a doutora Bruna Duque Estrada vai começar trazendo os highlights dessa sessão. Bom, então falando hoje do simpósio de dermatoscopia dos cabelos e do couro cabeludo. A primeira aula que eu vou falar é em relação à aula da doutora Lídia Rudnica, que abordou os temas tricotilomania e alopecia areata. Acho que o ponto mais importante que ela abordou na aula dela em relação a essa discussão da importância da tricoscopia no diagnóstico da tricotilomania e da areata, que a gente mencionou ontem. O que achei bem interessante que ela ressaltou que, na verdade, os achados tricoscópicos de ambas as doenças são muito semelhantes. Porém, o que vai fazer a maior diferença no diagnóstico é a quantidade daqueles achados que você vê por campo de dermatoscopia. Então, digamos, os pontos de exclamação, que são típicos da alopecia areata, podem também ser vistos na tricotilomania, porém, a quantidade que a gente vê numa alopecia areata em atividade é realmente muito maior do que a gente vê na tricotilomania. Da mesma forma, os pontos amarelos. E em relação aos pontos pretos, em geral, a gente vê numa quantidade maior na tricotilomania do que na alopecia areata. Bom, a doutora Tosh, na sequência, falou sobre líquen plano pilar e suas variantes, e o ponto alto da aula, em relação às novidades, é que ela mencionou a alopecia fibrosante de distribuição androgenética, né, que é a Fibrosing Alopecia Pattern Distribution, que tem sido cada vez mais vista na literatura, em relatos de casos, em formas novas de se diagnosticar. Então, na verdade, ela é a associação da alopecia androgenética com o líquen plano pilar, numa forma mais branda de líquen plano pilar, e ela ressaltou que a dermatoscopia é fundamental para o diagnóstico, então, para não passar batido aquele paciente que clinicamente parece só uma androgenética e que tem uma coceira por conta de uma dermatite seborreica, quando você faz a dermatoscopia, você consegue ver os achados típicos dessa doença, então ela é fundamental no diagnóstico. E além disso, ela ressaltou que a biópsia precisa do corte horizontal, que os cortes verticais, nesse caso, eles poderiam perder um ou outro folículo que está acometido na doença, já que é uma doença focal. Bom, a aula seguinte, na verdade, foi uma aula que eu apresentei sobre o lúpus eritematoso discoide e a tricoscopia. Nessa doença, a gente tem 2 relatos novos na literatura. Um é o véu cinza azulado, previamente descrito no melanoma, que na verdade representa incontinência pigmentar associada à hiperceratose da epiderme e que é vista em pacientes afrodescendentes. Então tem um artigo recente bem interessante a respeito disso. E a outra descrição interessante nova em lúpus discoide é a presença de rosetas que foram previamente descritas na ceratose actínica e que na verdade representam estruturas foliculares pérvias, né, estruturas foliculares preservadas e que nessa doença vai ser importante para a gente conseguir perceber as áreas mais precoces de acometimento, então sem doença cicatricial. E uma outra aula bem interessante foi da doutora Maria Abril Martínez, do México, que na verdade cita um trabalho que ela tem feito com a doutora Tosh sobre o índice de atividade da alopecia fibrosante frontal. E foi interessante que dentre todos os achados vistos na alopecia fibrosante frontal na tricoscopia, elas observaram que a espessura da descamação peripilar é o achado tricoscópico que mais se correlaciona com a atividade da doença. Então, mais do que ver o eritema, a gente tem que olhar para aquela escama perifolicular e para a espessura dela. E alguns estudos que elas citam também observaram que nas alopecias cicatriciais o eritema pode ser uma vasodilatação compensatória. Então, muitas vezes ele não significa atividade da doença. Então, agora a gente segue com o Dr. Leonardo Abraham, finalizando o simpósio de hoje. Então, obrigado, Bruna. Dando continuidade ao simpósio da professora Antonella Toshi, o professor Giuseppe Micali apresentou sobre a tricoscopia das infecções e infestações no couro cabeludo. O que ele ressaltou foi que a tricoscopia pode ajudar a melhorar e a visualizar as doenças que comumente vemos ao olho nu, porém pode ser de grande ajuda quando temos apresentações incomuns, como o pitiro pubis no couro cabeludo e nas sobrancelhas, ou o Sarcóptes scabies no couro cabeludo e o molusco contagioso no couro cabeludo. Agora o Dr. Rodrigo Pirmez vai continuar com a aula que ele deu nesse mesmo simpósio e finalizando o dia de hoje aqui em San Diego. E na minha aula sobre tricoscopia das alopécias neutrofílicas, em relação à foliculite decalvante, eu ressaltei a importância da tricoscopia na avaliação da extensão da doença.
Em relação à foliculite dissecante do couro cabeludo, é importante lembrar que os achados tricoscópicos da foliculite dissecante nos estágios iniciais pode lembrar a tricoscopia da alopecia areata. E nesses estágios iniciais também, os pacientes, se forem tratados de maneira precoce, eles têm grande chance de repilação e recuperação completa dos cabelos. E na sessão de novidades, o professor Shapiro deu uma aula sobre tratamento das alopécias. Em relação à alopecia androgenética, mais uma vez foi citado o estudo do professor Sinclair, da Austrália, no qual ele fez a combinação do minoxidil oral em baixas doses com a espironolactona. O professor Shapiro ele costuma usar uma dose um pouco mais alta do que a do estudo do professor Sinclair, como a gente pode ver aqui no slide, em associação ou não com a espironolactona. E segundo o professor Shapiro, uma das melhores indicações do uso do minoxidil oral são aquelas pacientes que não toleram o minoxidil tópico, por exemplo, aquelas pacientes que lavam cabelos às vezes apenas uma vez por semana no salão e que não conseguem utilizar o minoxidil tópico todos os dias. Para a alopecia areata, mais uma vez, os inibidores da JAK, eles foram citados. Nessa aula, no entanto, o professor Shapiro enfatizou que, apesar da excelente resposta, a queda dos cabelos após alguns meses de interrupção da medicação costuma ser a regra. Ele ressaltou que as alterações ungueais secundárias à alopecia areata costumam melhorar com o uso dos inibidores da JAK. O professor Shapiro ele costuma utilizar nos seus pacientes o tofacitinib na dose de 15 mg por dia, associado à corticoterapia intralesional. Sobre o uso tópico dessas medicações, existem relatos de boa resposta, mas ele acredita que estudos de melhor evidência, com evidência de melhor qualidade, ainda vão ser necessários. Ele também comentou sobre a experiência dele em relação ao PRP na alopecia areata. Segundo ele, o PRP poderia ter uma capacidade de induzir uma remissão mais prolongada da doença. E, além disso, ele teria a capacidade de induzir a repilação de pelos pigmentados desde o início do tratamento. No entanto, a falta de padronização dos estudos dificulta a avaliação do potencial benefício do PRP na alopecia areata. Em relação ao líquen planopilar, ele citou a sua experiência com a naltrexona, um antagonista opioide, em baixas doses. O principal benefício dessa medicação seria para o controle dos sintomas da doença, o prurido, a queimação que alguns pacientes podem sentir. E os principais efeitos adversos que ele nota costumam ser sonhos vívidos ou pesadelos, em alguns pacientes o aumento da ansiedade e cefaleia. E para um efeito anti-inflamatório adicional, ele costuma associar à naltrexona o uso da pioglitazona. Então hoje foi mais um dia de atualizações em tricologia no Congresso da Academia Americana de Dermatologia em San Diego e amanhã nós voltamos com mais atualizações.